Se você já acompanha o nosso canal, sabe do valor que eu dou para a Bíblia de formato. Mas você sabe exatamente como escrever uma delas, o que tem dentro e quais tipos existem? Olá, eu sou o Marcos Kitoff e esse aqui é o canal da Go. Nós somos especializados em ajudar criativos a concretizarem suas ideias. Toda quinta-feira aqui no nosso canal você vai encontrar um vídeo novo falando sobre o mercado de formatos, criação audiovisual e tudo sobre esse universo. Então, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e você também pode encontrar a gente aqui nas redes sociais. Também acesse o nosso site weargrow.com.br, que toda semana vai ter um artigo novo falando sobre isso. Se você já acompanha o nosso canal, sabe que eu estou sempre comentando aqui sobre o valor da Bíblia de formato, Sua Bíblia de formato, uma Bíblia bem completa, sua Bíblia de formato, Bíblia de formato. e como ela deve ser o objetivo final quando você está criando o seu projeto audiovisual. Em outros vídeos a gente já falou como dar os primeiros passos para você criar o seu projeto, como escrever uma boa logline. Então nada mais lógico do que falar qual é o próximo passo, falar desse objetivo final e como você criar a sua Bíblia de formato, exatamente tudo que tem dentro dela e o que você deve se preocupar quando está criando o seu projeto audiovisual. Então vamos começar explicando o que é uma Bíblia de formato. E você vai perceber que esse nome não é exatamente à toa. Pense no que fundamentalmente é uma Bíblia para alguém que siga uma religião de tradição cristã. Em primeiro lugar, ela é um manual de instruções. Ela vai trazer regras, como se portar ou não e o que é aceitável ou não. E em segundo lugar, ela é um histórico. Ela conta a história de um povo e como chegou de um determinado ponto até o outro. Isso é o máximo que eu quero falar de religião hoje, vamos trazer isso logo para a televisão. A Bíblia de formato, em primeiro lugar, ela é um manual de instruções. Ela traz as regras, os conceitos básicos para esse formato poder funcionar e o que é aceitável ou não quando você vai adaptar ele em algum lugar ou vai produzi-lo. Em segundo lugar, ela apresenta um histórico de produção. Ou seja, se esse programa já foi ao ar, ela traz todos os materiais referentes à implantação desse formato, os erros, os acertos e as mudanças que aconteceram ao longo da sua produção. Idealmente, a Bíblia de formatos é um material orgânico e mutável. Ela vai evoluindo conforme o formato vai se desenvolvendo por aí, sendo implementado e adaptado pelo mundo. Esse material só é entregue ao licenciante depois de assinar o contrato. Vamos dar um exemplo aqui. Suponha que eu trabalho no departamento de aquisições de uma emissora e eu desejo comprar o The Masked Singer. É um formato sul-coreano, se você não assistiu vale a pena pesquisar, porque ele está crescendo aí, logo mais deve pintar aqui no Brasil. Antes da compra eles vão me apresentar o formato, mostrar promos, o porquê esse projeto é interessante, números de audiência e tudo mais. Mas só depois que eu assinar o contrato, eu recebo todo esse material que é a Bíblia de formato, explicando como ele deve ser implementado e todas as regras e nuances que tem por trás dele. E existem basicamente dois tipos de Bíblia de formato, a do Paper Format e a completa. O Paper Format nada mais é do que um formato que nunca foi produzido, mas todo o seu desenvolvimento conceitual está completo. Seguindo aquela nossa analogia, a Bíblia de um Paper Format só vai ter a parte do manual de instruções, não vai existir um histórico de produção porque isso nunca foi ao ar. É importante entender que existe toda uma indústria de formatos. Várias empresas que pegam essas ideias, desenvolvem no papel, no máximo chegam a gravar um piloto para vender para possíveis compradores que de fato vão implementar e desenvolver essa ideia. Por isso os valores dos paper formats costumam ser mais baratos do que algum formato que já tem um histórico de produção. O motivo é simples, não existe nenhuma comprovação histórica de que aquele formato de fato vai funcionar. Todos os problemas de implementação inicial, erros e acertos, acabam ficando por conta do licenciante, da pessoa que comprou. Ela vira meio cobaia daquele paper format. Já um formato que já foi implementado e produzido, vem com uma Bíblia completa. Por exemplo, eu compro o Big Brother Brasil, The Voice, De Férias com Ex, a série Explicando do Netflix. Todas elas vêm com esse material com um manual de instruções, ou seja, como ele deve ser realizado, e todo um histórico do que foi realizado desde sua primeira implementação, mudanças, erros e acertos, adaptações regionais e o que aconteceu em cada uma delas. Mas afinal, o que tem dentro de uma Bíblia de formato? Bom, uma Bíblia de um paper format vai ter tudo referente à conceituação e desenvolvimento da ideia. E nós podemos dividi-la em 5 grandes blocos: seu conceito, estrutura, estilo, elementos essenciais e roteiro. As definições apresentam a ideia e como o formato deve ser no mundo ideal. Aqui entram, por exemplo, a logline, o gênero do formato, o conceito e a visão dos criadores sobre a ideia, uma sinopse e o arco de uma temporada. Já a estrutura desenvolve os elementos necessários para aquilo que foi apresentado nas definições possa acontecer. Por exemplo, regras, mecânica base de um episódio, seus personagens e seus cenários. A gente pode dizer que as definições estão exclusivamente no campo das ideias,
enquanto a estrutura tenta concretizar isso de alguma forma. Vamos criar juntos aqui um exemplo para isso ficar mais fácil. Vamos supor que a gente está criando uma série documental sobre criadores de abelhas. Na parte de definição eu explico por que essa história é interessante, os pontos de vista que a gente vai abordar, algum suposto conflito que exista que move essa trama. Não sei, os apicultores que enfrentam os ativistas veganos porque as abelhas são escravas produzindo mel, qualquer coisa do tipo. Já na estrutura eu vou mostrar exatamente quem são os personagens, tanto o ativista vegano quanto os criadores de abelhas. Onde vão ser esses cenários? Onde vão ser realizadas as captações? O começo, meio e fim do episódio? Quais são as dinâmicas base para ele acontecer? E também como a produção tem que se portar em relação a tudo que está acontecendo. Se existe uma interferência da produção ou se ela é aquela coisa fly on the wall. A gente só observa e registra tudo o que está acontecendo. O estilo é tudo referente à parte audiovisual do formato. Captação, iluminação, edição, sonorização, grafismos e linguagem verbal. É talvez a parte mais difícil de se explicar numa Bíblia, justamente por se tratar de outro suporte, a gente está falando de suporte audiovisual. Então não é incomum, no caso de um paper format, eles usarem referências de outros formatos na Bíblia. Por exemplo, vamos pensar na edição do nosso formato de apicultores. Se eu quero uma pegada um pouco mais jornalismo investigativo, uma coisa mais desse tipo, eu posso pegar as cenas e momentos do documentário premiado Ícaro e falar que a gente vai trabalhar dessa forma, trazendo o submundo do mundo dos apicultores e a batalha dos ativistas veganos. Ou, se eu quero uma coisa mais descolada, despojada, mostrando o dia a dia, o cotidiano dessas pessoas, eu falo não, que vai ser uma edição mais do estilo do Cake Boss, um pouco mais leve, que eu vou mostrar como funciona o cotidiano dessas pessoas, do chefe, cortado com esses depoimentos do chefe, dos funcionários e tudo mais. Os elementos essenciais são a assinatura do seu formato. O Big Brother não existe sem a casa, o The Voice não existe sem as cadeiras. O Irmãos à Obra não existe sem os irmãos. É tudo aquilo que é inegociável e fundamental, independente de onde esse formato venha a ser adaptado. Quer ver algo curioso? Entra agora no Google, abre uma aba nova aí e procura The Voice Camboja. Assiste e volta aqui. Você vai perceber que as cores estão lá, os elementos cênicos, até a iluminação lembra muito do formato que a gente conhece. Agora, é perceptível a diferença no estilo de captação, na linguagem verbal, no tipo dos apresentadores e como é a interação deles com a plateia. E a gente tem que entender que o valor de um formato audiovisual é justamente poder ser adaptado em diferentes culturas e realidades. No Camboja, uma linguagem utilizada na televisão americana pode ser que não funcione. Se você já assistiu algum game show japonês ou algum programa de TV japonês, pra gente é estranhíssimo aquela quantidade de elementos na tela, um monte de grafismos, aquela quantidade enorme de pessoas comentando sobre o que está acontecendo naquela telinha. Mas aquilo é a referência cultural deles do que é televisão. Então The Voice, quando adaptado no Japão, tem que levar em conta isso, o que é inegociável e fundamental, mas o que também pode ser adaptado para a realidade daquele país, para que isso não crie um choque cultural para quem está assistindo. E, idealmente, a Bíblia de um paper format deve apresentar pelo menos um roteiro de um episódio completo. É pegar tudo que você apresentou até agora, no conceito, estrutura e tudo mais, e mostrar como funcionaria isso em um episódio. Então espera-se de uma Bíblia de paper format chegar até aqui, até o roteiro, você mostrar como tudo funciona no campo ainda do texto, sem nada audiovisual. A Bíblia completa vai somar a Bíblia do paper format tudo o que acontece durante e após a implementação desse formato e suas adaptações. Toda a parte de produção, desde tamanho da equipe, orçamentos, cronogramas e tudo o que foi necessário para ele ser realizado, políticas de crédito, estratégias de divulgação, relatórios de audiência, geração de receitas, e muitas outras coisas. Então, você que está assistindo esse vídeo, tem uma ideia e quer transformar isso num projeto audiovisual concreto, mire em fazer uma Bíblia de paper format. Eu não canso de dizer aqui que a Bíblia de formato ela tem que ser o seu objetivo e seu guia quando você está desenvolvendo o seu projeto, desenvolvendo a sua ideia. Partindo da logline, você vai somando camadas até ter um formato bem sólido. Você sai da parte conceitual, vai adicionando elementos de estrutura até chegar em toda a parte audiovisual, de referências audiovisual e um bom roteiro. E acredite, é muito mais fácil você vender um formato que você já pensou de uma forma global, nos cenários possíveis e como ele deve acontecer, do que tentar vender uma ideia sem embasamento. Você consegue extrair uma apresentação de uma Bíblia. Agora, você apresentar uma ideia sem você não saber exatamente como aquilo pode ser realizado é bem mais difícil. Porque afinal, isso aqui é uma indústria e envolve muito dinheiro. Fundamentalmente, o comprador quer ter certeza que essa ideia que você está mostrando para ele
é possível de ser realizada. Então você ter esse material em mãos fica muito mais fácil de realizar essa venda. E eu acredito que você está morrendo de vontade de ver mais um pouquinho de The Voice Cambodia. Então, se gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se te ajudou, por favor, inscreve aqui no canal. Um abraço e até quinta que vem.